Então sejam bem-vindos aqui a mais um momento aqui da nossa oficina de aplicativos. Hoje nós vamos continuar usando os aplicativos da Google, só que hoje eu vou utilizar o computador para abrir um aplicativo. A gente vai acessar hoje os slides da Google. O aplicativo de slides da Google, ele pode funcionar diretamente no seu celular, mas eu prefiro a utilização dele no computador porque ele dá mais facilidade com o mouse. Então, para a gente acessar este aplicativo, basta você ter uma conta da Google. Aqui, por exemplo, estou usando o Gmail do nosso curso, da formação, né? Você vai acessar aqui esses pontinhos aqui da Google Apps. Você vai clicar em cima, vai aparecer aqui alguns dos aplicativos e você desce aqui embaixo, já está aqui, ó, Slides. Então esse aplicativo amarelinho aqui vai ser o que nós vamos utilizar hoje, que são as apresentações do Google. Quando vocês abrirem, ele vai mostrar esta tela para vocês. Você pode escolher se você quer fazer um slide novo, partindo assim em branco. Da mesma forma como você abre, por exemplo, o PowerPoint, ele já abre em branco. Ou quer usar algum modelo. Eu vou entrar aqui na galeria de modelos para que vocês possam dar uma olhada. Ó. Cliquei ali em galeria de modelos, ele mostra alguns modelos. Portfólio, casamento, álbum de fotos, uma grande ideia que cola, dentre outros. Todos esses modelos aqui eles são gratuitos e você pode utilizar à vontade. É só você escolher aquele que mais se encaixa com a apresentação que você quer fazer. Inclusive aqui embaixo tem uma proposta então de certificado para um aluno. Então aqui, parabéns pelo destaque semanal do 5º ano. Daí coloca o nome do aluno e coloca embaixo o reconhecimento da escola. Então, nós vamos subir aqui em cima. Eu vou tentar com esse aqui, como fazer apresentações de uma grande ideia que cola por Made to Stick. Você só vai clicar em cima, ele já vai abrir o modelo. Então, aqui já carregou a apresentação. Você está vendo aqui que, por exemplo, deixa eu só fechar aqui. Aqui, por exemplo, ele já veio com a ideia com o nome do modelo. Nós vamos só selecionar e nós vamos dar um outro nome. Por exemplo, essa aqui vai ser uma apresentação de teste. Pronto, já está salvo aqui o novo nome do meu arquivo. Aqui do lado vocês têm essa nuvenzinha. É para você ver o status do documento. Por quê? Ao contrário do PowerPoint, aqui você não vai apertando em salvar, salvar, salvar toda hora que você vai fazendo alguma alteração. A alteração ela salva automaticamente. Então se você clicar aqui, ele vai mostrar. Olha, esse documento não está pronto para ser usado offline, mas todas as alterações foram salvas no Drive. Quando ele mostra que todas as alterações foram salvas no Drive, significa que lá no Google Drive a sua apresentação ela já foi salva. Então, eu fiz aqui uma alteração, eu coloquei o outro nome da minha apresentação e lá então no meu Google Drive ele já vai estar com esse nome. Então isso significa que está certo. Então o problema aqui é o que acontece é o seguinte: aqui no meu computador eu estou logado com outro e-mail que seria o meu e-mail pessoal. Então por isso ele não está pronto para usar offline, porque ele não me permite acessar ele offline. Tem que ser somente pela aba da internet. O que eu faço aqui é o seguinte: por exemplo, posso selecionar. O nome da nossa apresentação era teste, eu só vou renomear então como teste aqui. Aqui embaixo eu posso colocar então o meu nome, que é o nome da pessoa que está apresentando, ou então o nome da escola. Posso inserir alguma imagem, por exemplo, uma imagem da escola. E o interessante, por que eu gosto mais de utilizar este da Google do que o próprio PowerPoint? Porque se eu for aqui para inserir uma imagem, eu vou apertar aqui inserir, imagem. Olha só as opções que eu tenho: fazer um upload do computador, pesquisar na web, Google Drive, Google Fotos por URL ou pela câmera. Eu posso então ligar aqui a câmera do meu notebook e tirar uma foto minha agora. Eu posso pegar uma imagem, copiar o URL dela e colar aqui, a imagem vai aparecer. Posso usar o Google Fotos, que é aquele aplicativo que são aquelas galerias de fotos que ficam salvas no meu celular. Google Drive, então, daí seriam os arquivos que estão salvos no Google Drive. Mas o que eu mais gosto mesmo é o pesquisar na web. A gente vai pesquisar nas imagens do Google. Então o Google ele faz uma pré-seleção de imagens que são as de melhor qualidade. Então, por exemplo, a gente vai colocar aqui tecnologia, que seria sobre isso que a gente ia falar hoje. Então a gente vai colocar aqui uma imagem sobre tecnologia. A gente aguarda carregar. Então carregou aqui algumas ideias de imagens. Vamos adicionar essa imagem desse celular aqui. E só vamos apertar aqui embaixo, ó, um item selecionado, inserir. Agora ele vai criar as imagens aqui no ambiente. Beleza, carregou.
Agora, como é que eu faço para formatar essa imagem, né? Eu posso selecioná-la aqui pelo lado, posso vir aqui em cortar, e daí aqui eu posso selecionar somente a área que eu quero. Então, por exemplo, a imagem está muito grande, eu queria somente essa parte aqui da moça segurando o celular. Beleza. Então agora é só clicar de novo aqui na tela, ó, já cortou. Eu arrasto ela, eu posso aqui então reduzir o tamanho dessa imagem, colocar aqui no cantinho, colocar aqui para o outro lado. Então daí eu tenho uma movimentação, né, livre aqui com o aplicativo. O legal é que, por exemplo, ele tem essas linhas vermelhas. O que significa essas linhas vermelhas que vão aparecer na tela? Significa que ela está alinhada com o texto. Por exemplo, aqui, teste, está escrito aqui na tela. A parte de cima seria o limite do texto, tá vendo? Ó, tá vendo que aqui tem uma linha quando eu seleciono? Olha, tá vendo como a imagem ela se encaixou nessa linha? Então isso aqui seria a mesma coisa que utilizar a régua, né? Eu queria que a imagem ficasse aqui bem certinho, ou então que ela ficasse bem no meio aqui, ó. Tá vendo que ela ficou bem no meio? Eu só não encontrei o meio aqui, deixa eu ver. Ó. Quando aparece essa cruz, ela tá bem no meio da imagem. E assim eu posso ir encaixando ela em diversos ambientes. Posso colocá-la aqui no canto, aqui no outro e assim por diante. Ela sempre vai mostrando a linha. Por exemplo, aqui, ó, onde eu tinha colocado o meu nome, ela está seguindo a sequência. Eu vou colocar ela bem aqui no cantinho, ó. Já então ficou no canto da imagem. Daí você consegue ir editando isso. Ele já vem então com alguns ambientes personalizados. Olha só, é como se a apresentação toda estivesse pronta. A gente está vendendo aqui uma ideia e tudo mais. Aqui, por exemplo, já tem uma imagem, mas eu gostaria de utilizar desse mesmo tamanho nesse mesmo formato. Eu só vou apertar aqui em cima, ó, substituir imagem. De que forma? Agora vamos utilizar, por exemplo, o URL. Vamos digitar aqui no Google, então, tecnologia. Digamos que a gente não gostou daquelas imagens que apareceram, a gente achou elas um pouco feias e a gente queria alguma coisa diferente. Então, por exemplo, gostei dessa aqui. Eu vou selecionar ela, apertar aqui e copiar o endereço da imagem. Copiei o endereço da imagem, voltei aqui para a nossa apresentação, substituir imagem por URL. Eu só colo aqui o meu URL, ele vai começar a carregar e eu aperto substituir. Ela vai ficar do mesmo tamanho, tá vendo? Inclusive ela vai cortar a imagem para que ela se encaixe, ó. Tá vendo que aqui a imagem, ela tem um espaço maior para cá, um espaço maior para lá, mas para se encaixar nesse ambiente aqui, então ela teve que ser cortada. Se você quiser seguir o mesmo padrão, então é sempre apertar aqui em substituir. Qualquer coisa, não gostei, queria que ela ficasse maior do tamanho completo. Eu volto aqui para o cortar imagem. Tá vendo que eu cliquei ali, ela já mostrou a imagem completa. Agora eu posso selecionar então toda a imagem. Vamos voltar a imagem ao tamanho original dela, né? Beleza, assim já ficou bom. Agora eu vou puxar ela para cá. É a mesma imagem que a gente então encontrou aqui no Google. Isso aqui é interessante por causa do seguinte: quando a gente prepara slides, muitas vezes as imagens que a gente puxa, elas não estão em alta qualidade. O que eu indico para vocês? Que sempre quanto maior essa numeração, maior o tamanho da imagem. Então isso daí para aqui fica melhor. Só que o que acontece é o seguinte: muitas pessoas às vezes elas pegam aqui, claro que aqui no Google ela já é um padrão diferenciado. Quando eu pego ela pelo cantinho e arrasto, ela vai diminuindo todo o tamanho da imagem. Quando eu pego ela aqui por cima, ela vai só esticar. Então daí a imagem perde a qualidade. O que eu indico para vocês a fazer? Sempre utilizar esse tamanho. Mas, por exemplo, Guilherme, eu queria que a imagem ocupasse todo esse espaço. Tranquilo, a gente vai fazer ela ficar grandona. Vamos aqui, ó, em cortar a imagem. Vamos selecionar o espaço que a imagem vai ocupar. Vamos apertar de novo em cortar aqui. Ó, daí agora conforme eu vou organizando, eu vou cortando ela. Então vamos pensar o seguinte: aqui eu organizei ela já no espaço. Tá vendo que ela já foi perdendo a qualidade, porque mesmo ela sendo uma imagem grande, quanto mais eu puxo ela, mais ela vai perdendo a qualidade. Agora eu vou fazer o corte certinho para o ambiente que eu quero. Então aqui termina o texto, a gente pode dar um espaço, beleza. Ok, só que aqui eu cortei meia mão para fora. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar aqui, ó. Tá vendo que eu vou arrastando a imagem e o quadradinho continua no mesmo lugar. Aqui já para mim já tá bom. Cortar. Ah lá. Então aqui ela já ficou selecionada.
E assim você pode fazer com várias imagens. O que eu indico para vocês utilizarem também é uma rede social chamada Pinterest. Ela é própria para utilizar imagens, né? Eu utilizo muito o Pinterest para pegar algumas imagens, porque a maioria das imagens que aparecem no Pinterest, elas estão em HD. Vamos seguir o mesmo padrão aqui e pesquisar por tecnologia. Tá, aqui ele vai carregar. A maioria das imagens que são postadas aqui no Pinterest, elas estão em uma qualidade assim extrema. Para você fazer é o mesmo processo. Vai selecionar a imagem, vai esperar ela carregar até ela ficar bem lisa. O que acontece? Quanto maior o quadro da imagem, maior é o tamanho dela. No caso dessa aqui, ela não está muito grande, mas vamos ver outra aqui, por exemplo. Essa aqui da mão. Ó, agora ela já renderizou aqui. O que eu faço? O seguinte, mesma coisa. Copiar o endereço da imagem. Vou vir aqui no Google. Vamos só substituir ela por URL. Colar. Substituir. Que daí a gente vai seguir o mesmo padrão, só mudou a imagem. Olha só. Tá vendo que a qualidade aqui é bem maior do que aquela qualidade que a gente normalmente utiliza? Então ela fica dessa forma. Aqui é bem fácil de utilizar, ele é bem parecido com o PowerPoint mesmo. Você só vai clicar aqui com o botão direito, você vai apertar excluir, ele vai desaparecer. Digamos que esse aqui, caso você excluiu sem querer, digamos que eu excluí aquela ali sem querer, eu vou apertar Ctrl Z no meu teclado, ela vai voltar para o lugar. Digamos que eu quisesse fazer uma cópia. Não coube tudo que eu queria escrever aqui nessa introdução. Digamos que faltou alguma coisa aqui nessa introdução. Eu vou apertar aqui e duplicar slide. Ok, aqui eu só continuo então escrevendo. Então daí deixo aqui a introdução e altero aqui embaixo. Vai continuar aqui, ó. Eu posso excluir, posso criar transições e tudo mais. Tudo que tem aqui ele pode ser removido. Digamos que essa dica aqui eu não queria que ela tivesse aqui, mas eu queria utilizar o mesmo padrão. É só deletar. Seleciona e aperta delete. Ele desaparece. Novamente, fez errado? Tranquilo, Ctrl Z, ela volta para o lugar. Tá vendo aqui que ao mesmo tempo que eu vou fazendo, ela vai salvando, ó. Vamos excluir aqui, dar uma olhadinha aqui em cima, ó, salvando. Agora, alterações salvas no Drive. Já está tudo salvo. Agora, digamos que a minha apresentação já está pronta, já fiz tudo que eu queria fazer. Eu gostaria de enviar para um amigo para ele dar uma olhada. Ok, nós vamos apertar em compartilhar. No momento ele está com o cadeado, por quê? Somente eu tenho acesso a essa apresentação. Então, compartilhar com pessoas ou com grupos. Eu posso escolher o que fazer. Eu posso adicionar uma pessoa aqui. Por exemplo, vou adicionar o meu próprio e-mail. Ok. Aqui, então, eu selecionei a pessoa com quem eu estou compartilhando. Essa pessoa vai receber um e-mail falando assim, olha, Guilherme, gostaria que você desse uma olhada nesse slide. Aqui do lado tá qual é a permissão que eu estou dando para esta pessoa. Eu queria que essa pessoa ajudasse a editar, ou seja, apagasse texto, alterasse imagem, ou não. Por exemplo, assim, só queria que ele desse uma olhada. Então ele vai ser um leitor. Ele vai abrir, ele só vai conseguir ler os slides, não vai conseguir editar. Ou então, comentarista. O que o comentarista faz? Ele lê os slides e aqui embaixo, ó, clique para adicionar anotações do apresentador. O que acontece? A pessoa que está lendo, ela pode adicionar um comentário para você. Por exemplo, esse slide aqui eu não gostei muito, poderia fazer uma alteração e tudo mais. Mas ele não vai conseguir alterar o slide, só vai deixar o comentário. Aqui eu posso adicionar uma mensagem, por exemplo assim, olá, segue por este e-mail os slides. Adicionei aqui então o meu texto para que a pessoa recebesse. E daí eu vou apertar em enviar, estou compartilhando com ela. Deixa eu só cancelar aqui. Ou então por copiar o link. O que seria isso? Mudar, a gente está aqui, ó. Acesso está restrito. Somente as pessoas adicionadas podem abrir com este link. Mudar para qualquer pessoa. Quando eu aperto em mudar para qualquer pessoa, então qualquer pessoa com link, ou seja, por exemplo, eu mandei para você, você mandou para outra pessoa o link, a outra pessoa que recebeu o link, todo mundo que clicar vai conseguir enxergar. Então, qualquer pessoa com link pode ser leitor, comentarista ou editor. Eu vou selecionar aqui conforme o que eu quero. Eu só vou apertar aqui nesse botão azul, copiar o link. Eu posso mandar, por exemplo, por WhatsApp, posso mandar pelo Facebook da pessoa, a pessoa vai clicar em cima, ela já vai abrir diretamente então a nossa apresentação. Então aqui a gente tornou agora ele público, a gente vai concluir.
Ó, tá vendo que aqui já mudou, ó. Qualquer pessoa com o link pode acessar. Quando você chegar, por exemplo, na escola e você não baixou, você pode ter essa opção aqui, ó, arquivo, fazer o download. Fazer o download em PowerPoint, em ODP, em PDF, em texto simples, em JPEG, em PNG. Aqui seria para você baixar em imagens. Muitas escolas têm aquela televisão que você quer às vezes utilizar ela. Se você baixar em JPEG, ela funciona basicamente em todas as TVs, ou então em PNG. Se você quiser baixar em PowerPoint, às vezes utilizar a apresentação no computador offline, você pode baixar. Se você estiver na sua escola com internet e quiser apresentar nesse exato momento, você vai apertar aqui em cima, apresentar. Você vai começar uma apresentação. Ele vai abrir a tela grande, né? Aqui a gente abriu a tela. E daí você só vai passando para frente ou para trás e ele vai mostrando então a apresentação que nem a gente montou. Claro que essa aqui é um exemplo, a gente não montou essa apresentação, mas a gente pode ir editando. Por exemplo, aqui a gente pode alterar essa imagem do fundo e colocar um novo texto, que aqui seria na verdade mais a ideia de um novo produto. Era essa que era a ideia do slide. Você pode criar slides a partir do zero, ou então o seguinte: eu escolhi fazer com esse, mas agora me arrependi, não quero mais utilizar este modelo. Então, por exemplo, não gostei aqui do tema, gostaria de alterar. Eu vou apertar aqui em cima em tema. Ele vai aparecer os outros temas que eu não tinha selecionado, mas que eu posso estar utilizando. Então, se eu quiser usar um tema mais escuro, ele já vai alterar toda a minha apresentação para esse tema escuro. Aí, ó. Tá vendo que tudo que eu fiz, ele continuou salvo. Ele só não conseguiu se encaixar. Então, eu só teria, então, o trabalho aqui de reorganizar conforme o novo tema, Mas, de resto, ele fica tudo certinho. Outras coisas que você pode utilizar aqui. Então aqui a aba arquivo, a gente já deu uma olhadinha que dá para salvar, adicionar um atalho, mover para lixeira, mover para um outro lugar, publicar na web e tudo mais. A gente pode então criar aqui às vezes uma apresentação para as pessoas acessarem online. Editar, ver, inserir. Aqui em inserido a gente tem tudo que a gente pode colocar. Pode colocar uma imagem, uma caixa de texto, um áudio, um vídeo, um formato. Quando você for adicionar o vídeo, você consegue fazer upload. No caso aqui, ó, estou pesquisando no YouTube. Eu sei o nome, mas não sei onde é que está. Então nós vamos colocar aqui, por exemplo, aquele vídeo que nós utilizamos aqui, o Help Desk. Que é aquele videozinho que a gente tinha utilizado para fazer a apresentação com vocês. Que é aqui, ó, Medieval Help Desk. Eu só vou selecionar. Quando eu apertar em selecionar, ele vai aparecer ali na tela para mim. Para o URL seria assim: eu entrei no YouTube, gostei de um vídeo, copiei lá o link dele, colei aqui. Você aperta em selecionar, ele vai mostrar ali na tela. O Google Drive seriam então daí arquivos que eu tenho salvos no Drive. Seriam então meus vídeos que eu subi para a minha pasta do Drive, eu posso inserir eles. Outras coisas que a gente pode estar inserindo. Formas, então aquelas formas bem semelhantes àquelas do PowerPoint também. Tabela, uma tabela aqui, qual é o tamanho da tabela que eu quero colocar. Gráfico, um diagrama, um word art, linha. Adicionar um comentário no ambiente, A formatação, slide. Aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Isso aqui também é interessante, uma digitação por voz nas anotações do apresentador, Ó lá. É só apertar em permitir, daí você já está fazendo as anotações. Tá vendo que conforme eu vou falando, o texto vai sendo escrito automaticamente pela Google ali embaixo nos comentários. Então, por exemplo, se for um texto muito comprido, eu posso estar lendo o texto, deixo ele terminar de digitar ali tudo que eu falei. Dou aqui o pause. Copio esse texto e colo aqui. Quer ver? Então aqui no caso eu acabei de falar tudo isso aqui. Esse aqui era o texto que eu queria que tivesse no slide. Eu só vou apertar aqui então em copiar. Vou selecionar aqui o texto, Ctrl A. Aqui a gente muda um pouco os atalhos de tecla, porque no PowerPoint se você aperta em Ctrl A é para salvar. Aqui Ctrl A é selecionar todo o texto. Excluir o texto, dei Ctrl V, o texto está aqui. Aqui é o modelo de formatação que eu quero colar, correspondente à formação do destino, ou seja, eu quero colar da mesma forma que o outro texto estava aqui, ou eu quero manter essa formatação aqui, que no caso ele ficou preto. Eu gostaria de manter a mesma formatação, ali, ó. Então é a mesma anotação que eu tenho aqui embaixo, está aqui em cima. Claro, uma coisa, vocês estão percebendo aqui que ele não colocou pontuação, não colocou vírgula, ele simplesmente foi jogando o texto. Então isso daí agora eu teria que adicionar aqui, às vezes, olha, veja, já está fazendo lotações, eu falei anotações, então aqui ele já errou a compreensão
daquilo que eu falei. Então seria somente essa organização que você teria que fazer no seu texto. O restante fica tudo salvo. Já está salvo no Drive. Vocês vão vendo que ele vai salvando conforme eu vou falando. E seria isso. Aqui nós temos algumas ajudas. Se você às vezes tem algum problema, você pode estar pesquisando aqui a sua dúvida, que ele já vai mostrar possibilidades de respostas e beleza. Então seria isso do nosso aplicativo de hoje. Já vou estar encerrando aqui o nosso vídeo e até a próxima.